Quando os Jovens Titãs viraram um quadrinho de terror? Eu comecei a acompanhar os Jovens Titãs pelo desenho do Cartoon Network. Aí eu comecei a acompanhar várias fases dos quadrinhos dos Jovens Titãs. Conforme o tempo foi passando, os traços das revistas foram amadurecendo. Mas os temas mais maduros e pesados da equipe de super-heróis estavam lá bem no começo, desde os anos 60. Logo nas primeiras histórias, a gente já descobre que a Estelar foi escravizada pela própria irmã, que a Ravena é filha de um demônio e que tinha um traidor no meio da equipe. Minha fase favorita dos gibis dos Jovens Titãs é a fase do renascimento da DC. Nela, como o Cyborg tá na Liga da Justiça, ele é substituído na equipe pelo Kid Flash, e mais tarde o Aqualad também entra. O Robin dessa série é o Damian Wayne, que é o filho do Batman, porque o Robin da série mais antiga ele já tá adulto como Asa Noturna, e ele já conduz uma outra equipe de titãs adultos. Atualmente a equipe dos titãs tem o Robin, a Estelar, o Mutano, a Ravena, o Cyborg, a Donna Troy, que é a Moça Maravilha, e o Wally West já é o Flash, não mais o Kid Flash. Nos quadrinhos atuais, a Liga da Justiça se dispersou, então os titãs assumem o posto de protetores maiores da Terra. Embora os titãs já tenham enfrentado vilões muito perigosos no passado e suas histórias tenham abordado temas muito maduros, eu acredito que esse é o momento mais sombrio do grupo de heróis. Digo que virou um quadrinho de terror porque os temas estão cada vez mais pesados, inclusive a representação gráfica deles nos desenhos. Nas primeiras edições da nova fase, eles enfrentam uma seita, na qual o dono da seita tem uma piscina de em determinado momento, mais pra frente, o Mutano se transforma numa estrela alien gigante para lutar contra a Necroestrela, que pode acabar com a vida na Terra. Nessa história, o Mutano perde um braço e parte dos esporos dele, de estrela alienígena gigante, infectam a Terra toda com uma praga, fazendo inclusive alguns super-heróis se transformarem em monstros mutantes, meio humanos, meio animais. Mais pra frente, a Ravena se separa da parte demônio dela, e algumas partes da história se passam no inferno, onde a Ravena tá inclusive aprisionando os próprios irmãos demônios para destruir o mundo. Além das ameaças sobrenaturais, uma das piores vilãs dessa fase é a Amanda Waller. Ela tá tentando usar o poder político dela e as influências que ela tem ali nas sombras para que todo o público se volte contra os titãs e passe a vê-los como ameaça. Como eu disse, os titãs sempre tiveram temas maduros em suas histórias, mesmo lá do começo. Eu só acho que na tentativa de fazer com que os titãs substituam a Liga da Justiça como a equipe mais poderosa, eles estão pesando um pouco nessa parte do terror e perdendo um pouco do encanto que fez esses heróis se destacarem. A coisa de serem heróis adolescentes, de serem amigos, uma turma que os adolescentes poderiam se identificar. Jovens Titãs em Ação, por outro lado, apesar de ser um desenho engraçado, é a mistura de um traço bem infantil, mas com piadas que talvez as próprias crianças não entendam. Se os desenhos dos Titãs estão ficando cada vez mais direcionados para as crianças e os quadrinhos cada vez mais direcionados para o público adulto, onde ficam os adolescentes que seriam o público-alvo inicial da revista lá nos anos 60? Mas eu queria saber de você que é fã dos Jovens Titãs, se você está acompanhando a nova fase do grupo e o que, é que você está achando dessas mudanças. Comenta aí pra gente conversar ou pra eu descobrir que não existem mais fãs de Jovens Titãs por aí.